Olá, alunos de Fundamental 1. Vamos começar mais uma aula de teoria musical. Aqui é o professor Pedro Santos Macedo, professor de vocês. E nesta aula nós vamos ter como tema sinais de repetição e de abreviatura, certo? Sinais de repetição e de abreviatura. Vejam aí na apostila de vocês, certo? Existem vários exemplos aí. Eu vou tirar daqui alguns exemplos da apostila, tá? Então acompanhem aí na apostila de vocês de teoria musical fundamental 1. Muito bem, vamos lá. Vou colocar aqui no quadro. Quais são os principais sinais de repetição? Tá? Escrevi aqui no quadro para vocês verem. Vamos lá. Os principais sinais, então, de repetição para determinar a repetição de um trecho da música ou de um trecho musical são o da capo, o ritornelo, as expressões primeira e segunda vez e segno, tá? E o sinal que caracteriza salto, certo? Então já falei sobre o ritornelo? Acho que já, né? O ritornelo também, se eu não falei, estou falando agora. Tá bem? Então, esses são os principais sinais de repetição. Então vamos primeiramente aqui ao da capo, tá? Da capo. Da capo. Da capo é uma expressão italiana, certo? E que significa que você vai voltar ao início da música e tocar até esse sinal novamente. Ou seja, você vai voltar ao início da música e tocar até o final dela, tá? Então, o da capo manda repetir a composição, certo? Então, você chega no final, aí tem o da capo lá, aí você volta para o início e toca tudo novamente, tá? Então ela diz aqui na apostila: o da capo só é usado, aliás, é uma expressão italiana cuja significação é do princípio, ou seja, volte do princípio. Indica que se deve voltar ao início do trecho ou ao lugar em que se inicia. E também é utilizada apenas a abreviatura DC, certo? Então, DC significa da capo, tá? Então, você vai voltar ao princípio e tocar segunda vez. Agora, ela diz aqui que o da capo só é usado para repetir um trecho mais ou menos longo, certo? Também se usa o da capo com as seguintes variantes. Quais são as variantes aí de uso do da capo? Da capo, aliás, da capo ao segno, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então, descer ao, aí sim, aí vai aparecer. Deixa eu fazer o desenho aqui, que eu não sei fazer esse desenho direito, não. Tá? Deixa eu olhar aqui para fazer esse desenho. Ok, parece um F, é assim. Aí cruza. Isso mesmo. Tá? Então isso aqui é o sinal do segno, tá? Então descer ao segno. Ou seja, você vai então da capo ao segno. O que é que significa? Que você chegou no final da música, você vai voltar até esse sinal segno, tá? Volta ao trecho onde consta em cima o segno, certo? É naquele trecho onde o segno está. Então, da capo ao segno. Então, você vai ao segno e começa a tocar de novo. E nas músicas que tem descer ao segno, sempre vai ter a finalização. Então, você vai tocar novamente do segno até a palavra fim, certo? Muito bem, temos ainda o sinal chamado de salto. É esse aqui, ó.
tá? Então quando aparece, estão vendo bem aí, né? Então quando aparece esse sinal, você chega lá e salta para um determinado compasso que vai ser indicado aí, né? Então, quase sempre usado em combinação com o da capo, tá? Quase sempre ele vai ser usado. Então, chegou nesse sinal, você vai pular para um determinado compasso que está sendo indicado, tá certo? Então, é importante saber esses símbolos, né, de repetição, para você então não interpretar de forma errada. E temos também o ritornello, né? Então, quando um trecho musical deve ser executado 2 vezes, usa-se o sinal chamado ritornello, tá? Que é uma palavra italiana que significa retornar, tá? Então existe o ritornello, o ritornello simples, certo? E você tem um trecho musical aqui, deixa eu tentar fazer um exemplo aqui, que a gente chama de sinal de repetição também, ou ritornello, tá? Qualquer um dos nomes está correto. Então você tocou aqui, chegou no final do trecho ou da música, né? Vai depender muito do autor, né? Tá aqui os compassos e aqui no final tem o ritornello, certo? Então o que significa? Você vai voltar para cá para o início e tocar novamente, tá? Tocar até o ritornello de novo, certo? Aí também não repete mais, tá? O ritornello pode ser duplo, determinando repetição parcelada do trecho, né? Então aqui a autora dá o exemplo, não vou colocar aqui porque ela dá o exemplo aqui, tá certo? Então o ritornello também é chamado de sinal de repetição, tá? Sinal de repetição. Então aqui eu posso ter o sinal de repetição simples, ou posso ter o duplo sinal de repetição ou o duplo ritornello, ok? Vamos falar sobre as expressões primeira e segunda vez, tá? Primeira e segunda vez, que é outro tipo de sinal de repetição, tá? Quando o trecho a repetir não deve terminar perfeitamente igual na segunda vez, usa-se colocar sobre os compassos que deverão ser modificados as expressões primeira e segunda vez, certo? As expressões primeira e segunda vez. Vocês vão ver isso nas músicas que vocês vão interpretar, principalmente quem estuda piano, quem estuda violino, quem estuda violão erudito, tá? Então, quem estuda música erudita vai ver isso sempre, tá certo? Muito bem, então, você terminou aquele trecho. Se você vai repetir, se tem um sinal de repetição na primeira vez, na segunda vez não vai terminar exatamente igual. Então você tem que observar a nota que termina na primeira vez, aí na segunda vez você pula. Você repetiu, chegou naquele trecho que tem a primeira vez, você pula e vai para a segunda vez para encerrar o cortejo musical, certo? Então é preciso estar atento. Se você tocar a primeira vez, por exemplo, aqui tenho Dó, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Si, Mi, Ré, Dó, Dó, Mi, Sol. Então aqui, a primeira vez é Dó, Mi, Sol. Aí tem a repetição, aí você vai Dó, Mi, tá? Volta, Dó, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Si, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol. Aí, entrou aqui, Mi, Ré. Aí já vai deixar de tocar a primeira vez. Aqui você já tocou, na repetição você já vem pra cá. Aqui vem Mi, Ré, Dó, Si, Ré, Dó. Pronto. Então você já pulou as notas que você tocou na primeira vez. Na segunda vez você já vem para encerrar, certo? Você vai passar por cima da primeira vez e toca já as notas na segunda vez, depois que você repetiu, certo? Bem, então isso daí é os sinais, as expressões primeira e segunda vez. Agora vamos falar sobre as abreviaturas, né? Sobre os sinais de abreviatura, tá bom?
Muito bem. Há vários sinais usados para representar a repetição de notas ou de desenhos melódicos, certo? Há vários sinais. Então, esses sinais são utilizados para substituir, por exemplo, às vezes um sinal de repetição, ou então, como são desenhos melódicos, então não vai se usar um sinal de repetição ou outro tipo de sinal de repetição qualquer. Então usa-se abreviaturas. Vamos lá, eu vou colocar aqui algumas para vocês verem, né? As abreviaturas. Então, a autora dá aqui, eu vou apagar um pouquinho aqui, vou colocar uma pauta aqui mais em cima, certo? Dá uma olhada aqui no horário. Ok, vamos lá. Muito bem, então o primeiro sinal de abreviatura, você vai ver, digamos aqui uma semibreve, né? Como é um compasso quaternário, então ela vai ser suficiente para... Aí você vai ver esses 4 pontinhos aqui, ó. Certo? 4 pontinhos, tá? Então esses 4 pontinhos aí é um sinal de abreviatura, certo? Então qual vai ser a execução quando eu tenho uma semibreve e esses 4 pontinhos aqui? Vamos colocar aqui numa pauta embaixo, para vocês verem. Então esses 4 pontinhos aqui indicam que você vai executar esses 4 tempos da semibreve assim, separadamente, ó, com semínimas. 1, 2, 3, 4. Pronto. Certo? Então esses 4 pontos, a semibreve aqui, tá? Está indicando 4 tempos. E esses 4 pontinhos aqui abaixo da pauta estão indicando como você deve executar essa semibreve. Então não é sustentando esse dó, tá, como normalmente a gente faz, né? Quando aparece esses 4 pontinhos aqui embaixo, significa que esse dó ele vai ser fracionado. Esses 4 tempos serão fracionados. Então, em vez de tocar tá, ou seja, sustentar esses 4 tempos, não, você vai tocar tá, 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 tá. Você vai tocar então 4 semínimas em vez de uma semibreve, ok? Muito bem. Aí depois vem essa figura aqui, ó, que é uma semínima cortada, ó. Uma semínima cortada. O que é que isso significa? Ela está sendo dividida em 2, tá? Então, a execução vão ser 2 colcheias. Tá? Você vai executar essa semínima cortada executando 2 colcheias. Tá, tá. Ok? Aí, da mesma forma, nós temos uma mínima cortada. Da mesma forma, então ela vai ser aí fracionada, tá? Aqui você pode tocar 2 semínimas ou 4 colcheias, tá? Que é o equivalente a 2 semínimas. Aí ela colocou aqui 4 colcheias, certo? Então você vai tocar isso aqui. A execução vai ser assim, tá? Ok?
Então, uma mínima cortada vai ser fracionada. Ou você toca 2 semínimas, ou toca 4 colcheias, tá? Ou toca 4 colcheias. Aí, depois, deixa eu apagar aqui para colocar mais 2 pautas. Depois tem 2 traços, as figuras com 2 traços, tá? Então, tudo isso são sinais de abreviatura, certo? Sinais de abreviatura. Então, em vez de você repetir desenhos melódicos, você coloca isso aí, que aí o músico vai saber o que ele vai fazer, saber interpretar. Vamos lá. Ok, continuando. Então você vai ver aqui, por exemplo, uma semínima com 2 traços, tá? Uma semínima com 2 traços. Como é que vai ser a execução? Você vai tocar 4 semicolcheias em cima daquela nota que está sendo pedida, né? 4 semicolcheias, tá? Em cima daquela nota que está sendo pedida. Então, se essa semínima está aqui no Lá, você vai tocar, substituí-la por 4 semicolcheias tocando a nota Lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ó, lá, 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 lá. Certo? Tá, 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 tá. Lá, 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 lá. Muito bem. E também nós temos figuras assim, ó. Não sei se você já viu. Tá? Assim. São 2 colcheias, mas que não estão preenchidas, certo? Elas aparecem assim. Então, como é que eu vou executar isso aí? Pronto. Então, como é que eu vou executar isso aí? Então, essas 2 colcheias que estão assim, eu vou substituir por 4, tá? Então, eu vou tocar 4 colcheias, tá? Pronto, essas 2 aí eu vou multiplicar por 2. Então, vão ser 4, né? Ah, tá. Me reportando, aqui eu coloquei aqui tudo no Lá, mas na verdade vai ser primeiro, as 2 primeiras no Dó, Fá, ou então Dó, Sol, onde elas estiverem. No caso aqui é Dó, Fá, e as segundas Dó, Fá também. A segunda é a terceira, Dó, Fá, Dó, Fá. Tá? No caso aqui ela colocou em Dó, Sol, Dó, Sol. Aí Dó, Sol, Dó, Sol. Se tiver mais outras do mesmo jeito, ó. Aí você vai fazer também aqui. Dó, Fá. Dó, Fá. Dó, Fá, Dó, Fá. Certo? Dó, Fá, Dó, Fá. Muito bem. Se tiver a abreviatura, se tiver assim, aí você vai tocar o quê? Semicolcheias, porque aqui é sinal de semicolcheia, tá? Então você vai tocar aqui, na verdade, 8 semicolcheias, tá? Você vai dobrar, certo? Então, se tiver assim,
trata-se de semicolcheias. Então vai ser 4 aqui mais 4 aqui, tá? São quatro notas para essas duas aqui, né? 4 para essa e 4 para essa. Então você vai tocar aí 8 notas, certo? 8 notas, tá? Muito bem. Deixa eu ver se dá para continuar aqui. Não dá, vou ter que fazer outro exemplo. Tá, mas aqui na apostila vocês vão ver vários outros exemplos. Então, deixa eu ver, mas são importantes isso aqui. Deixa eu colocar aqui outro, tá? Outro sinalzinho aí de abreviatura. Olha só. Deixa eu olhar aqui o horário. Qualquer coisa eu fecho esse vídeo e aí termino com outro vídeo. Mas eu acho que vai dar para fazer tudo. Vou procurar ser mais rápido aqui. Pronto, acho que aí já vai dar para fechar. Muito bem. Então, às vezes você vai ver também isso aqui. 4 colcheias. Vou pegar as notas que ela coloca aqui. Sol, Lá, Sol, Mi. Ok. Aí depois vem esse sinalzinho bem aqui, ó. Certo? Esse sinalzinho bem aqui. Então, o que é que isso significa? Que você vai repetir. Vai colocar aqui na outra clave as primeiras. Aí, no lugar desse sinalzinho aqui, você vai colocar mais 4 figuras dessa. Assim. Aqui vai colocar novamente mais 4 figuras dessa. Então, aqui vai ser o que? Uma repetição, tá? Aqui vai ser uma repetição. Ok? Então, esse sinalzinho aqui, essa linha aqui na diagonal, vai representar a repetição dessas notas aqui, dessas figuras aqui. Então, em vez de eu colocar isso aqui de novo, eu já substituo na segunda pauta por mais 4 colcheias, tá? No caso, então isso aqui está representando o quê? Colcheias, certo? Se tivessem semicolcheias aqui, ela tivesse aqui, representaria também semicolcheias. Muito bem. E assim por diante. Vamos chegando aí ao final, tá? Essa outra abreviatura aqui. Isso aqui, ó. Como é que você vai executar? Essa abreviatura aqui já está representando semicolcheias, certo? Então, também isso aqui é um sinal de repetição, tá? Mas aqui ela está sendo usada, sendo usada como abreviatura, ok? Então, você vai fazer exatamente, colocar a execução, vai ser 4 semicolcheias mais 4. Então são 8 no total, né? Aqui. E depois mais 4. Pronto. Certo? Esse sinal aí indica isso, tá? Então é outro sinal de abreviatura. Tá bom? E aí, esse sinalzinho aqui vocês já viram, tá? Vou colocar aqui. Vocês vão ver o final aqui, mas depois eu posso. Tá? Por exemplo, esse sinal aqui. Uma semínima. Assim, digamos assim, como ela coloca aí, tá? Depois vocês verificam aí na apostila, ó.
Aí vem esses dois traços aqui, certo? Então, significa que você vai fazer ou 2 colcheias ou 4 semicolcheias, respeitando aí as respectivas notas, né? Digamos aqui é Mi, Sol, Dó, aqui Sol, Dó, Mi, Dó. Então, respeitando as respectivas notas, vai ficar assim, ó. Sol, Dó, Mi, Dó. Tá? Ou seja, 4 semicolcheias. Assim. Sol, Dó, Mi, Dó. Né? Então, quando aparecer uma semínima com 2 traços, vai representar semicolcheias. Um traço só representa colcheia, tá? E 2 traços representam as semicolcheias, ok? Então, quando você vir semínima com esses 2 traços, está representando semicolcheias, tá? Então, você sabe que semicolcheias são 4 para cada tempo. Então, como tem 2 aqui, está representando as semicolcheias, ok? Então, se a semínima estivesse cortada só por um traço vertical, aliás, na diagonal, então estava representando aí 4 colcheias. Mas como tem 2 traços na diagonal, está representando as semicolcheias. Então são 4 semicolcheias, ok? Então esses são os sinais de repetição e também os sinais de ai meu Deus, esqueci agora a palavra, tá? Deixa eu recordar aqui que eu simplesmente... Ah, tá. Os sinais de abreviação, certo? Esqueci, passou pela cabeça. Então, esses são os sinais de repetição e os sinais de abreviatura, tá? De abreviatura, tá certo? Então, dei uma olhadinha na apostila, certo? E na próxima aula vamos falar sobre quiálteras, certo? Então hoje falamos sobre sinal de repetição e sinais de abreviatura, ok? Então, nos encontramos na nossa próxima aula, falando sobre quiálteras, ok? Então, bye bye.